They stopped saying prayers in school yesterday, and there's a boarded up, run down church up on 3rd and Main. The mission's overflowing and the crime rate just keeps growing, and I'm not sure. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, você que tem nos acompanhado toda manhã aí pela TV Postos, também nosso programa pela internet. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Nosso programa é Transformando Vidas. Esse é o objetivo da Igreja Avivamento para as Nações. A igreja que nós estamos aqui na cidade de São Paulo, na rua Lucas Padilha, número 7, aqui no Rio Pequeno, bem próximo à USP, aqui no Butantã. Temos também vários núcleos na Grande São Paulo, nas cidades aqui na redondeza de São Paulo. Então eles trabalham um avivamento muito grande, levando a palavra de Deus na periferia, nas favelas, para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser exaltado e glorificado. Cada vida transformada, mudada, o nome do Senhor é glorificado. Esse é o propósito da Igreja Avivamento para as Nações. E esse programa Transformando Vida tem chegado aí no seu lar para abençoar você. Então esse é o propósito nosso, levar aí transformação. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua família, mas o propósito nosso é levar essa transformação no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Você que tem acompanhado as nossas programações, tem aí assistido testemunhos maravilhosos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, e não somente ali, transformadas, hoje eles são líderes abençoados, e Deus tem usado para que eles também levem a palavra de Deus para que outras vidas possam ser transformadas. Então você tem acompanhado também o trabalho fora da igreja, o trabalho na periferia, nas favelas. Então eu creio que é uma programação diferente, com o objetivo de levar um evangelho puro. Porque hoje nós vivemos um evangelho muito bagunçado, muita coisa nós temos visto, Então o objetivo é levar esse evangelho puro, levar um Jesus que salva, um Jesus que transforma a vida das pessoas, que traz aí o mover de Deus também, Porque muitas vezes a pessoa entra numa igreja, ela é curada, e Jesus cura, mas eu creio que não é somente a cura do corpo, e principalmente a cura da alma e do espírito, porque quando a pessoa é curada completamente do espírito, alma e corpo, a pessoa se torna uma espiritual. E quando nós trabalhamos com pessoas espirituais, fica mais fácil, porque a própria palavra de Deus diz lá no livro de Coríntios, capítulo 2, então você vai ver, lendo o capítulo 2, ali bem no finalzinho, diz que as coisas espirituais elas são entendidas por aqueles que são espirituais. Então quanto mais nós preparamos as pessoas espiritualmente, mais elas vão entender os projetos e os desígnios de Deus. Então isso é muito importante, a cura também do espírito. Então o que é a cura do espírito? Muitas pessoas pensam que é só aceitar Jesus, elas já estão curadas espiritualmente. Não. Você precisa passar por um crescimento espiritual na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, entender a palavra do Senhor, buscar o poder do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, receber ali o batismo da regeneração também, que o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro ali no Evangelho de João, onde ele encontra Pedro, depois da sua ressurreição, ele fala sobre esse batismo da regeneração. Então tudo isso nós precisamos entender para que cresçamos espiritualmente. Quando há um crescimento espiritual, fica muito fácil nós trabalharmos e as pessoas entenderem aquilo que Deus quer para elas. Então isso é tremendamente importante, a cura do espírito e também da alma. Muitas pessoas estão doentes na igreja emocionalmente e precisam dessa cura. Então a palavra de Deus traz essa cura também. É muito importante a pessoa ser curada completamente. Então esse é o propósito da Igreja Avivamento para as Nações, levar essa palavra transformadora para que vidas possam ser totalmente restauradas, vidas convertidas verdadeiramente. Durante as nossas programações você tem acompanhado também louvor e adoração ao Senhor com nossa equipe de líderes,
E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos acompanhar uma coreografia feita pelos jovens, que são líderes também, que têm levado a palavra de Deus, uma coreografia muito bonita, e eu creio que você vai ser muito abençoado com essa coreografia feita pelos jovens. Então nesse momento você vai estar acompanhando a coreografia. Glórias a Deus. Então você aí acabou de assistir essa coreografia feita pelos jovens aqui da nossa igreja, a Igreja Avivamento para as Nações. São jovens abençoados também que fazem a obra de Deus. Todos eles são líderes também. Eles ganham almas para o Senhor Jesus Cristo.
Alguns já estão dirigindo os núcleos que nós temos aqui na Grande São Paulo. Então, são jovens muito abençoados e logo serão pastores tremendos que vão estar levando a palavra de Deus por todo esse país. Temos trabalho aqui na igreja com criança, com adolescente, com jovem. É uma igreja bem ativa e o propósito nosso também é levar cada jovem à santidade com o Senhor Jesus Cristo. Ter uma experiência profunda com o Senhor. Então isso aí é tremendamente importante na vida de um jovem, porque quando o jovem ele tem uma experiência tremenda com o Senhor, o que vai acontecer? Ele vai evitar com que o futuro seja um futuro ruim, né? Um futuro assim, perverso. É importante o jovem ter crescimento espiritual, porque através do nosso crescimento espiritual, as escolhas que nós fazemos com o crescimento espiritual serão escolhas totalmente diferentes. Isso é muito importante que nós entendamos tudo isso. Então são jovens abençoados que têm levado a palavra de Deus e também eles fazem a coreografia, que é uma forma de estar louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então nesse momento você vai acompanhar conosco também testemunhos maravilhosos que têm impactado vidas. Testemunhos e mais testemunhos do que Deus tem feito para você estar acompanhando aqui neste programa Transformando Vidas. Hoje nós estamos com a Dirce, serva de Deus, mulher de Deus. Tudo bem, Dirce? Tudo bem, Juliana. Dirce, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa, né? Transformando Vidas. Conte um pouco aí do que Deus tem feito na sua vida nesse ministério. O prazer é meu, Juliana, estar nesse programa e ser entrevistado por você. Obrigado. Bom, o que eu tenho para falar da minha vida? Deus fez grandes coisas na minha vida depois que eu cheguei nesse ministério. E através desse ministério, Deus restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento, o meu relacionamento, a minha família. Então Deus ele fez assim maravilhas. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, né? O pastor Rovilson, a pastora Cristiane, por tudo aquilo que eles fizeram e têm feito. Até hoje, né? Até hoje. E isso, como você chegou no ministério, tudo ali tá. Que é uma das coisas terríveis, né? As pessoas, muitas vezes família, se você não tiver a palavra de Deus, palavra de transformação, né? Às vezes a pessoa chega pra você e fala, não vai dar certo. Aí vem quem é de Deus e fala, vai dar certo. E foi o que fizeram com você? Foi o que fizeram comigo. Porque as pessoas lá no mundo, a palavra deles, por exemplo, eu tenho meu marido na época ele era uma pessoa que ele bebia muito. E ele passava as noites nos bares. Então, lá no mundo, as pessoas elas fazem o quê? Elas falam, vai também, né? Ele tá na rua, fica também. Mas quando eu cheguei na igreja, isso que você falou de transformação, foi exatamente isso que eu encontrei. Uma palavra de transformação para a minha vida e para a minha família. E aí, o Senhor essas palavras foram fazendo efeito, hoje restaurada, renovada, e o Senhor tem abençoado grandemente. O Senhor tem abençoado grandemente, o Senhor tem transformado, como eu já disse, a minha família. Meu marido hoje em dia, graças a Deus, é uma pessoa totalmente restaurada, né? Foram 7 anos de oração, de jejum, com a ajuda dos pastores, para ele parar de beber. Eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa que eu não era casada, né? Porque eu mesma achava que eu não tinha que casar no papel, essas coisas. Mas eu fui entendendo a palavra de Deus, assim que eu cheguei, com 1 ano, eu me casei, coloquei a minha vida no altar de Deus, né? Comecei a entender o propósito de Deus, que se eu continuasse vivendo amaziada daquele jeito que eu estava, o que ia acontecer? Não adiantava eu estar na igreja, mas eu ia perder a minha salvação. E depois dessa realmente posição de transformação, de realmente mudar a vida, realmente consertar, né? O Senhor foi abrindo portas financeiras, espirituais, no físico e aí. Exatamente, o Senhor me curou, né? Eu tinha enfermidade, eu tinha uma sinusite crônica, eu tomava muitos medicamentos, né? E graças a Deus o Senhor me curou. Eu tinha muitas dores nas pernas, também o Senhor me curou. Nossa, era assim, muita enfermidade. Se eu ficar falando aqui, graças a Deus o Senhor ele fez uma restauração por completa na minha vida. E faz ainda mais, né? Hoje você leva a palavra de Deus para as outras pessoas, ajuda, corre atrás, luta por almas. Tudo aquilo que foi feito na minha vida quando eu cheguei na igreja, hoje em dia eu faço para outras pessoas. Então, deixa um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, o que eu quero deixar aqui é que você que não conhece Jesus, venha, conheça Jesus. A palavra diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida.
né? Então, se Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo que nós precisamos na nossa vida. Venha para Jesus, né? Se envolva, você que vai ver esse programa, venha para o nosso ministério, resgatando criança para Jesus, né? Para fundamento para as nações, que você vai ter a sua vida transformada também. Então, em nome de Jesus. Hoje a Disse, como uma líder de Deus, mulher de Deus, diz a você: venha, faça parte em nome de Jesus. Maravilha, né? Testemunhos maravilhosos que você tem acompanhado, tem assistido aí, de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Então você vai estar assistindo bem mais testemunhos. Pessoas que foram libertas de drogas, que foram transformadas pelo poder de Deus. Nós estamos acompanhando o ensinamento aqui sobre a vida de Abrão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus fez a promessa a Abrão, que significa pai exaltado. Então, o nome Abrão, pai exaltado, a promessa que Deus fez a ele no capítulo 12, quando Deus diz a Abrão: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então você vê Deus falando com Abrão para que ele saísse da terra, da casa do seu pai, do meio da parentela, e fosse para a terra que Deus lhe mostraria. Então essa promessa que Deus fez a Abrão, para ele sair, Deus ia fazer com que ele se tornasse pai de uma multidão de pessoas. Isso é muito importante a gente acompanhar esse processo. Então, levou 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida de Abrão. Deus fez a promessa a ele de um filho, e ele seria pai de um filho. Ele já estava ali, uma idade avançada. Quando Deus fez a promessa a ele, ele tinha 75 anos de idade. Deus fez essa promessa, e a promessa levou algum tempo. A promessa levou 25 anos para que ela se cumprisse. Então, por que levou tanto tempo? Então, você estudando a palavra de Deus, você vai ver algumas coisas que, na realidade, não foi Deus que atrasou a bênção, porque Deus nunca atrasa a bênção. São as nossas atitudes que atrasam a bênção de Deus. Nós precisamos entender isso na Bíblia. Então, quando Deus faz uma promessa, Ele deu ali uma promessa, Ele fez uma promessa. Então, até com o momento de cumprir a promessa na nossa vida, nós precisamos entender o tempo. Então, o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo da nossa obediência. Nossa obediência na palavra. Então nós vamos ver algumas particularidades que aconteceu na vida de Abrão, juntamente com o seu sobrinho Ló. No programa passado nós falamos algumas coisas sobre isso. Então nós vamos entender o significado dos nomes, algumas coisas, e eu vou repetir para você o significado de alguns nomes para você entender. Então veja bem, o nome Abrão significa pai exaltado. O nome da sua esposa, Sarai. Esse nome Sarai significa contenciosa, ou seja, briguenta. Ló significa venda nos olhos, ou seja, os olhos encobertos. Egito, opressor. Negueb, lugar seco. Ai, monte de ruína. Betel, casa de Deus. Então, você vê que Abrão, ele estava cercado desses nomes, né? Então, nenhum nome na Bíblia está ali por acaso, ou o significado daquele nome. Então, veja bem, Sarai, mulher contenciosa. Mulher, às vezes, briguenta. E é difícil você viver, né, num lar dessa maneira. E também com seu sobrinho Ló, ou seja, Ló significa venda nos olhos, visão encoberta. Olha para você ver. Ele tinha ido também ao Egito. O Egito significa opressor, lugar de opressão. E também ao Negueb, lugar seco. Um tempo ele estava, por exemplo, em Ai, outro tempo ele estava em Betel. Você pode ver isso no capítulo 13, que nós vamos ler em seguida. Então,
Ai significa monte de ruína, Betel, casa de Deus. Então vamos entender alguma coisa. O capítulo 13 diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito, ou seja, do lugar de opressão, e foi para o Neguebe, foi para o lugar seco. Olha para você ver. Então ele saiu do lugar de opressão, Egito, e foi para o lugar seco, Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Então veja bem, Sarai significa contenciosa, briguenta, e também Ló, sem visão. Então veja bem, ele estava ali no lugar de opressão, lugar seco, junto com uma mulher contenciosa e também junto com Ló, aquele sobrinho que não tinha, na realidade, visão. Nós vemos pela Bíblia que ele não tinha visão mesmo. Lá na frente ele escolhe um lugar pela visão do homem e ele acaba parando, né, chegando até ali Sodoma e Gomorra. Ele para ali na redondeza de Sodoma e Gomorra. Então você vê os problemas que tem. Então tudo isso Deus fez a promessa, mas enquanto nós não entendemos e temos assim uma definição daquilo que nós queremos, Deus não vai realizar o milagre na nossa vida. Então tudo isso nós precisamos entender. Está aí claro que nós estamos trazendo alguma coisa mais profunda da palavra de Deus, para não ficar simplesmente ali superficial, um pouquinho mais profundo, para a gente entender os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida. Então veja bem, ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro. Então veja bem, ele estava indo de um lugar a outro, não tinha aquela definição ainda. Então, enquanto nós não temos uma definição, Deus não age, Deus espera nós definirmos, porque Deus respeita a nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Quando nós entregamos a Deus a nossa vontade para que seja feita a vontade dele, aí as coisas começam a dar certo. Nós vamos entender isso. Isso é muito importante na vida de uma pessoa. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas querem fazer a sua vontade, sendo que a Bíblia ensina que nós devemos fazer a vontade de Deus. Isso é muito importante, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então veja bem, ele estava indo de lugar a lugar. E diz assim: partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente. Então ele estava entre Betel e Ai. Betel significa casa de Deus, Ai, lugar de ruína. Muitas pessoas estão nessa situação. Um dia elas estão no lugar de ruína, outro dia elas estão na casa de Deus. Então as pessoas precisam definir. Você precisa definir o que quer. Um dia você está no lugar de ruína, outro dia você está na casa de Deus. Então como que Deus vai agir? Se a pessoa está em cima do muro, como que Deus vai agir? O próprio Jesus disse que nós não podemos agradar a dois senhores. Elias disse que nós não podemos ficar entre dois pensamentos. Então, ou você está em Betel, ou você está em Ai. Nós não podemos fazer. Um dia nós estamos no lugar de ruína, outro dia nós estamos na casa de Deus. Não pode acontecer isso. Nós temos que ter uma definição, ter atitude na vida. Então, enquanto estava acontecendo isso, a bênção não tinha chegado ainda. E veja bem, Abrão também estava com seu sobrinho Ló. Ló significa aquele que não tem visão. Como você vai andar com uma pessoa que não tem visão? Às vezes você tem uma visão, um projeto bacana, um projeto aí tremendo, mas está junto com uma pessoa que não tem visão. Vamos andar com pessoas que têm uma visão grande, porque do tamanho da nossa visão é o tamanho da nossa unção. Entenda isso. Então, veja bem, tudo isso acontecendo na vida de Abrão. De repente ele se separa do seu sobrinho Ló. Você acompanhando o capítulo 13, ele separa do seu sobrinho Ló, porque eles tinham muita coisa.
eles tinham muito gado, muitas ovelhas, eles precisavam separar. E diz na Bíblia que Ló, ele escolheu um lugar, mas ele escolheu pelo próprio interesse, né, pela sua própria emoção. Porque Abraão disse, olha, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então, para deixar o seu sobrinho escolher para onde ele iria. Então veja bem, Ló, ele escolheu um local, e esse local era um local, aparentemente, pela visão humana, era bonito, era bacana, era um lugar de uma planície, né? Uma campina, muito bonito, mas ali era Sodoma e Gomorra, lugar de homens perversos. Diz aqui no capítulo 13, versículo 13, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então veja bem para onde Ló foi. Lá na frente nós vemos o que aconteceu com ele, né? Todos os problemas, ele perdeu tudo, teve que sair praticamente correndo. Então tudo isso nós vamos tomar cuidado, né? Para a gente não escolher com nossos olhos, simplesmente pela emoção. Então tudo isso nós precisamos entender. É muito importante que nós entendamos tudo isso, para você não tomar decisões precipitadas. Então quando você vê uma pessoa na igreja com um problema, não sabe o que quer, né, dando cabeçada, por quê? O que aconteceu? Essa pessoa não tomou uma decisão segundo o coração de Deus. É importante que nós tomemos decisão segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor, para que nós não, no futuro, né, venhamos a ter problemas terríveis, ou bater com a cara na parede. Então tudo isso leva um atraso da bênção, leva aí a pessoa ficar, por exemplo, imatura na vida espiritual. Então isso vai trazendo também um mau testemunho. Nós não podemos ter uma vida dessa maneira. Deus quer nos orientar, Deus deixou a sua palavra para que nós tenhamos uma orientação, nós sejamos abençoados. Então tudo isso é o propósito de Deus na nossa vida. Então o propósito nosso é levar uma palavra de Deus pura, uma palavra de Deus que venha transformar a vida do homem por inteiro. Porque quando o homem é transformado em espírito, alma e corpo, se torna uma pessoa abençoada, uma pessoa maleável, uma pessoa que se torna um barro na mão do oleiro, né? Porque quem amassa o barro é o oleiro, e muitas vezes nós estamos querendo fazer o contrário. Então veja bem, meu irmão, é importante que todos nós que estamos aí no caminho do Senhor, ou até você que não está no caminho do Senhor, o caminho do Senhor é maravilhoso para quem obedece a sua palavra e para quem faz a vontade do Pai. Então o Pai, Ele quer o melhor para nós, Ele tem o melhor para nós, e isso é muito importante. Todos nós, você saiba fazer a vontade do Senhor. Eu gostaria de orar por você, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida e não a sua, porque a vontade de Deus é muito, milhares e milhares de vezes melhor que a nossa vontade, e vamos estar à vontade de Deus. Pai amado e glorioso Deus, esteja abençoando essa pessoa, esteja, Senhor, tocando profundamente nesse coração, para que essa pessoa possa fazer a vontade do Pai, porque o melhor lugar para o homem é no centro da vontade de Deus, porque quando ele está no centro da vontade do Senhor, o Senhor o dirige, o Senhor o guia, e é muito importante que todos nós entendamos isso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, esteja acompanhando as nossas programações. Semana que vem nós vamos continuar com esse texto, nós vamos falar mais alguma coisa, para que você entenda, né? Eu tenho uma promessa, por que ela não aconteceu ainda? Nós vamos falar o porquê. Que Deus abençoe em nome de Jesus. They stopped saying prayers in school yesterday, and there's a boy